Então, o título da aula que eu trouxe para vocês é sobre epidemiologia molecular, estudos na área de ciência e tecnologia ambiental. Então, vamos lá. Um conceito breve de epidemiologia é, foi criado a partir de um estudo de Joe Snow. Então, ele é considerado como o pai da epidemiologia, no século XIX, tá? O que ele fez? Ele viu que estava tendo um surto de cólera numa província uma cidade de Londres chamada Sorro. E muitos especialistas achavam que era miasma, que era causada aquela cólera devido ao ar. E ele começou a investigar, que ele estava achando muito estranho aquilo. Então ele traçou um mapa pelas ruas dessa cidade, pelas ruas de Sorro, de Londres, e ele começou a achar estranho que, assim, próximo a uma fonte de água, né, de água lá que era distribuída para a cidade, tinha muito mais casos, muito mais surto de cólera, tinha muitos mais casos, assim. E o que ele fez então? Ele foi investigando, assim, quanto mais próximo estava dessa fonte, mais casos tinham. Então, e conforme ia dissipando dessa fonte, menos casos tinha. E ele tentou então fazer uma intervenção. O que ele fez? Ele foi lá e desativou essa fonte, né? Ali para essa galera. E o ele começou a ver depois dessa intervenção? Que começou a diminuir os casos de cólera. Então aí começou a surgir o primeiro conceito de epidemiologia, assim, que é a ciência que estuda o comportamento e os determinantes de saúde entre uma população. Existem várias etapas de epidemiologia, a gente pode ficar aqui depois, pode ter uma disciplina só de epidemiologia para falar sobre isso, mas eles foram tendo vários avanços da epidemiologia até ter os conceitos. Então, você tem uns conceitos mais arcaicos que falam sobre relacionado diretamente à doença. Hoje em dia você já tem que não é só necessariamente a doença, tá? Você também tem aí as questões envolvidas com monitoramento e vigilância em saúde. Então, o que acontece com isso? Como que é feito isso? Então, por exemplo, nesse gráfico aí, eu trouxe a distribuição geográfica de novos casos de hanseníase. Isso é puramente epidemiologia. Por quê? Você começa a comparar onde estão os casos de hanseníase, onde estão mais frequentes os casos de hanseníase, onde são os novos casos surgindo, e com isso você começa a tratar estratégias para monitorar aquilo. Então você começa a tentar ver estratégias para prevenir que novos casos surjam, você começa a verificar melhores diagnósticos, melhores prognósticos, melhores tratamentos. Então, sempre quando você encontrar um gráfico desse, assim, são diferentes locais, né, do mundo, que eles começam a comparar os novos casos. Então, nesse caso de hanseníase. E aí, por exemplo, se você vê aqui no Brasil, você tem muitos novos casos em 2023, acima de 10 mil. Você vê aqui pela legenda, como é que eu faço para colocar aqui? Pointer, deixa eu ver. Acho que é aqui. Aqui. Tá aparecendo para vocês o pointer? Acho que tá, né? Ah, tá Acho que sim. tá. Tá. Tá sim. Então, por exemplo, quando você pega aqui no Brasil, certo? Brasil você teve mais de 10 mil novos casos em 2023. Então, se você compara com outros países, por exemplo, um que teve zero, você vê aqui na Europa, teve um país do zero. Eu não sei muito bem qual país é esse, mas se a gente comparar, não teve novos casos de hanseníase. Então você começa a fazer a distribuição geográfica do perfil dessa doença, tá? Então a hanseníase é causada por uma bactéria, né? Então você começa também a traçar esse perfil. O que está causando? Qual que é o ambiente propício? O que pode ser feito ali para prevenir aquilo? Como que a gente vai fazer a vigilância dessa população? E aí, com os novos avanços, surgiram o quê? A epidemiologia molecular que tem essa distribuição, mas aí começa a entender também o conceito do qual é o perfil genético que pode estar influenciando em diferentes regiões do mundo. Então, por exemplo, eu trouxe para vocês aqui um caso que eu acho que é o que tá mais todo mundo teve acesso, no caso, que é o caso da Covid. Se a gente observar, tiveram vários subtipos do vírus, né? Então, teve várias eras que aconteceu a Covid, desde o início até o final, vários subtipos foram sendo criados. E esses subtipos nada mais é do que o quê? A mutação que o vírus fazia. Então, o vírus lá tinha uma mutação que ele conseguia driblar alguns mecanismos de defesa do nosso organismo, e então ele se instalava. E aí, o vírus tem uma capacidade de mutação muito rápida. Ele é muito rápido fazer essa mutação. Então, conforme isso, você consegue também verificar isso. Por exemplo, esse gráfico aqui, ele traz o perfil de vários pacientes que foram identificados, foram diagnosticados com Covid. No entanto, nem todos foi por Ômicron. E aí, quando você vem aqui no mapa do Brasil, você verifica quais foram as regiões que foram mais afetadas pelo Ômicron. Então, você tem aqui, ó, os mais roxinhos são os locais que tinham mais casos por essa variante. Então, você começa a observar de
tipo assim, até onde foi o primeiro caso que surgiu isso. E tudo isso você consegue fazer por quê? Graças a sequenciamento do genoma do vírus. Então, isso foi graças ao avanço do quê? Da biologia molecular. Então, você tem várias técnicas aí. Então, conforme teve a Covid, né, que chegou, causou essa pandemia, causou, tipo, esse alvoroço, o pessoal ficando no lockdown e tudo mais, começaram a ter vários estudos sobre isso. Então, os estudos foram full time sobre isso. Teve uma área que não parou de trabalhar também, foram pesquisas que tinham que investigar melhores condições de vida, a qualidade de vida e também mitigar a propagação desse vírus, né, da causa de doenças. E aí, no caso, uma das áreas foi a biologia molecular, que conseguiu fazer o sequenciamento desse vírus, certo? Então, conseguiu ver as regiões que tinham, que codificavam tanto as regiões de proteínas funcionais como não funcionais, e aí, a partir disso, criaram os testes diagnósticos. Então, eu acho que aqui, não sei, eu acredito que a maioria deve ter feito um teste de PCR em tempo real para saber se teve Covid ou não. Eu, Maiara e Jéssica trabalhamos na Unadig, então, assim, para a gente chegava lá diversos exames por dia para a gente dar o laudo, e era tudo basicamente por isso, porque já tinha reconhecido qual era a área qual era o gene desse vírus, né, qual era a região, criaram um teste diagnóstico para isso, então com isso você conseguia monitorar se a pessoa estava tendo ali a presença do vírus ou não, se ela estava infectada ou não. E isso é tudo por técnicas de biologia molecular, como a Jéssica muito bem falou na aula dela. Dentre essas técnicas, uma que eu trouxe para vocês aqui, que é assim, que está mais em auge na área da epidemiologia molecular, até mesmo para tentar descobrir esses genomas de referências, descobrir as populações e tudo mais, é a técnica de sequenciamento, tá? Existem três gerações da técnica de sequenciamento, então você tem aí a primeira geração, que é pelo Sanger, tá? Então ele foi criado em 1977. Depois você teve a segunda geração, que já chama sequenciamento de nova geração. Ele já consegue fazer. Qual a diferença do Sanger para o NGS? Eu vou mostrar para vocês um exemplo depois. Mas o Sanger, ele consegue fazer pequenos fragmentos, tá? Então ele foi a primeira geração lá. Para vocês terem noção, a era do genoma humano, né? O projeto Genoma Humano foi feito tudo por Sanger. Então demorou aí, tipo, de 90 a 2003, se eu não me engano. Então foram 13 anos. Então, assim, era pedaços a pedaços. Olha o tamanho que é o nosso genoma. Então foi pedaços por pedaço. O NGS, o sequenciamento de nova geração, ele consegue sequenciar o genoma todo. Além disso, ele consegue sequenciar mais de um genoma. Dependendo dos equipamentos, ele consegue sequenciar mais de um genoma na mesma corrida. Então, olha o avanço que teve. Você teve menos custo, né, com esse NGS, você teve mais benefícios, e você consegue também sequenciar mais amostras. E também surgiu depois a de terceira geração. O que que acontece? Que são o sequenciamento de regiões muito grandes, tá? Então, por exemplo, qual a diferença da segunda geração para a terceira geração? Na segunda geração, você tem que ter quebra do DNA para você poder fazer o sequenciamento. Na terceira geração, não. Tem algumas regiões do nosso DNA que elas são regiões repetitivas. Então, se você quebrar, às vezes, na hora de fazer o sequenciamento, não consegue identificar onde estão essas regiões. Às vezes, por exemplo, em vez de 10 regiões repetitivas, ele não consegue identificar que eles são 10, ele acha que é a mesma repetição. Então, essa de terceira geração veio para isso, para tentar pegar o máximo de bases que possa fazer um sequenciamento, tá? Até aí, tudo bem? Certo? Tô falando muito rápido? Pode Tudo falar, gente. ótimo, tudo ótimo. Não, se eu estiver falando muito rápido, pode falar. E aí, então, eu trouxe para vocês basicamente uma diferença do Sanger para o NGS, que são as técnicas mais utilizadas, tá? O Sanger, basicamente, como eu falei para vocês, ele é através de uma implementação ali de uma molécula chamada de nucleotídeo trifosfatase. Então, o que acontece? Lembra quando você tem lá a ligação de um nucleotídeo com outro nucleotídeo na mesma fita, por ligações fosfodiéster? O que acontece nisso daí? Eles fazem uma modificação desse nucleotídeo, e em vez de ele ter essa molécula de fosfatase para poder fazer de nucleotídeo, né? Para fazer a ligação, ele tem uma de nucleotídeo. O que seria isso? Ele tira a parte de oxigênio ali e não consegue fazer ligação fosfodiéster. Então, quando acontece daquela região encontrar uma dessa, dessa base alterada, ele emite uma fluorescência. E aí cliva ali, ele não consegue fazer mais a ligação.
Com isso, então, você vai tendo a presença dos genes de acordo com o que vai aumentando esse nucleotídeo. E aí, qual é a diferença desse para o Sanger? Para o NGS, desculpa, esse, aquele é o Sanger. A diferença do NGS é que você pega o DNA inteiro do indivíduo e aí você faz, primeiramente o que você faz? Você vai quebrar esse DNA. Então a gente chama de fragmentação. Você quebra esse DNA. Quebrando esse DNA, o que que você tem que fazer? Se eu colocar lá aquele DNA quebrado, como que eu vou saber que aquele DNA é daquela pessoa? Se eu posso colocar mais de um DNA no mesmo tubo. O que que eu faço? Eu coloco adaptadores naquele DNA para identificar que todo aquele DNA é de um mesmo indivíduo. Então, com isso aqui, por exemplo, um exemplo aqui, ó. E aí eu crio, então, uma biblioteca que a gente chama. Então, a gente tem dois DNAs, tá? O indivíduo um e o indivíduo 2. Então, com isso, os índices são esses adaptadores que que eu tô falando para vocês. Eu vou colocar índice no um e o índice 2 no 2, tá? Quando eu colocar num pool, juntar essas duas amostras, eu vou ter aqui que vai ter fragmentos tanto do um quanto do 2, mas eles estão identificados. Eles não vão se misturar. Na hora do sequenciamento, o aparelho vai saber identificar qual é do DNA da amostra um e qual é do DNA da amostra 2. E depois disso, então, ele é sequenciado, tá? Depois que ele é sequenciado, né, passa por um processo de demultiplexação no próprio aparelho. O que que seria isso? Ele vai separar quais foram os índices um e os índices 2. O que que foi sequenciado do índice um e do índice 2? E depois disso, então, ele faz o alinhamento. O que que seria esse alinhamento? Você tem ali um DNA de referência e ele começa a montar, tipo um quebra-cabeça mesmo, os fragmentos que foram montados. Tá? Então, você vai ter vários fragmentos e um fragmento sempre vai estar em superposição sobre o outro. Então, você vai estar ali, sobreposição, na verdade, desculpa. Sobreposição sobre o outro. Então, você vai ter o DNA de referência, e ali você vai ter os fragmentos se sobrepondo até formar o DNA sequenciado, tá? A amostra sequenciada. Esse DNA de referência, onde a gente pode encontrar isso? Tem no PubMed, no NCBI, desculpa, você consegue encontrar isso, tá? Você já pode ver que, assim, a cada avanço que você tem, a cada descoberta nova de um nucleotídeo em alguma região, variações e tudo mais, você implementa esses dados, você pode implementar esses dados no NCBI. E aí, assim, o próprio NCBI vai criando um banco de dados com um genoma de referência. Então, por exemplo, no genoma humano, o que a gente utiliza como genoma de referência em vários locais, tá? No mundo, assim, é esse genoma 38 que a gente chama aí, que é a última versão que tem. Então, já teve a 37, já teve a 36. Então, cada vez que vai tendo uma atualização, conforme os dados que a gente vai gerando nas pesquisas, esse genoma vai sendo atualizado, certo? Se a gente observar, não é só genoma humano que tem no NCBI, tá? Temos também, tipo, de bactérias, de vírus, de arcaicos. Então, o total que tem de banco de dados de dados genômicos, né, no NCBI é de 39,5K, para vocês terem uma noção, de genoma de referência. Sendo que o total de dados que são gerados foram 2,68. Então, assim, 2,68 megas, apenas 39,1K foram de referência. Tá? Então, assim, tudo que a gente vai gerando em pesquisa sempre vai atualizando os bancos de dados. E aí, isso também está diretamente relacionado que, por exemplo, você tem um genoma de referência humano. E aí, nesse genoma de referência humano, você tem várias populações, né, no mundo todo. Então, esse referência que é da Ásia não vai ser referência no Brasil. Então a gente tem, desculpa, a gente tem um cachorrinho latino aí. Mas o da Ásia não vai ser o de referência do Brasil. Porém, você pode ter variações. Sempre vai ter regiões que vão ser conservadas. Então, essas regiões conservadas continuam ali e as variações que vão sendo encontradas nos estudos vão complementando essas variações, essa referência, tá? E isso também para vírus, para tudo mais. Então, por exemplo, quando você pega aqui as variantes do SARS-CoV-2, foi possível traçar o quê? Qual foi, a partir de qual variante, qual foi a primeira que surgiu, e a partir dela, quais mutações foram sendo criadas, e traçar então, uma árvore genealógica das variantes. Certo? Então, por exemplo, esse estudo que foi publicado em 2023, você vê lá que a partir de uma variante B aqui, você foi começando a ter vários tipos de variantes, né? Então, você tem aqui a delta, a kappa, depois tem aqui a alfa. Quando vem para Omicron, já tem Omicron aqui. Depois tem a Omicron BA1, BA2. Então, o que que é isso? Foram mutações que essas
esses vírus foram criando e foram criando novos subtipos dos agentes infecciosos, né, do SARS-CoV-2, tá? Só que o que acontece, cara? Aqui eu coloquei um exemplo do vírus como exemplo da, da Covid-19. E o que acontece? Não só o subtipo dos vírus que a gente pode estudar aí na epidemiologia molecular. O que a gente tem que entender? Que quando eu estou estudando uma certa população, eu tenho que conhecer essa população, certo? E aí, o que foi verificado com isso? Que a partir do local das variantes SARS-CoV-2, foi possível verificar onde elas foram identificadas a primeira vez. Então, por exemplo, a alfa foi identificada no Reino Unido. A gama foi identificada no Brasil. A variante delta foi identificada na Índia. E aí, com isso, você consegue verificar, tipo assim, qual é a variante mais predominante em qual local geográfico, qual região geográfica. E além disso, você vê que essas regiões geográficas podem ter genótipos diferentes comparando com outras populações, tá? Então, o que que acontece com isso? Cada população, ela pode ter um perfil específico de uma certa variante ali, e isso pode fazer com que seja mais propício para aquele vírus infectar ou não, tá? Esse estudo, que foi publicado também em 2023, cara, também é sobre Covid-19 e polimorfismo, no caso, que é aquela alteração, né, de nucleotídeo, e sobre dois genes, que é o gene ACE e o gene ACE2. O que acontece com esses genes? O vírus ele tem a capacidade de se ligar na célula através desses receptores, tá? Do receptor desses dois genes. E aí o que acontece? Numa população da Indonésia, desses genes, eles verificaram o quê? Que quem tinha. Deixa eu só mudar aqui para baixo. Peraí. Eita, sorry. Tá aparecendo para vocês aí? Tá aparecendo aqui para vocês? Tá, a legenda fica só na sua frente. Hã? A gente tá aparecendo direitinho. Tá aparecendo direitinho. Tá, tá. Então, o que eles conseguiram observar aqui? Por exemplo, ele tem três genótipos, né? O indivíduo, ele pegaram dois SNPs. Então, cada SNP aqui, o indivíduo pode ter vai ter uma combinação de alelos. Então, a combinação desses alelos pode dar três genótipos diferentes. Então, o que ele verificou? Por o polimorfismo do ACE, ele não teve diferença significativa na distribuição entre os casos que foram diagnosticados com COVID e os controles, que não foram diagnosticados com COVID. Quando ele pega os genótipos do ACE2, ele viu essa diferença significativa, tá? E aí ele observa o quê? Que teve mais presença de um genótipo quando comparado no grupo caso, quando comparado aos controles. E além disso, ele consegue verificar isso também em relação aos sintomas. Então, o que que ele observa aqui? Que tanto ele observa a hipertensão e a não hipertensão. Ele consegue verificar que esses genótipos estavam diretamente relacionados também com os sintomas que essas pessoas tinham. Então, tipo assim, sintomas mais graves, sintomas moderados, assintomáticos e tudo mais, tá? Então, ele observou, o que que a gente pode observar com esses dois estudos? Que além das variantes do vírus, né, que o vírus pode fazer ali para tentar se adaptar àquele hospedeiro, tem o própria genética do indivíduo. Então, essa própria genética pode favorecer um risco mais grave, ou pode ser um fator de proteção também, tá? Às vezes a gente pode ter algumas alterações, alguns polimorfismos, que nos protegem de alguma doença, tá? E aí, essa distribuição, né, que eu trouxe para vocês em diferentes populações, só para mostrar, por exemplo, esse SNP que ele estudou lá na Indonésia, tá? Ele tem uma frequência alta lá. No entanto, se a gente comparar, por exemplo, aqui com o sul asiático, olha a frequência no sul asiático, olha a frequência na América. O que acontece nesse gráfico aqui, para vocês entenderem? Mostra a frequência do alelo. Então, você tem aqui 28% do C, pode ser uma citosina nessa região, ou 72% ser uma timina. Se eu pego isso e levo aqui para o sul asiático, para o leste asiático, desculpa, você pode ter o indivíduo pode ter 4% de citosina. Na verdade, a proporção de frequência lá, né, é 4% citosina e 96% timina. Você acha que tem uma comparação aqui? Eu posso falar que a população daqui é a mesma de lá? O que vocês acham? Eu posso extrapolar um estudo da América para o sul asiático? Não.
Não posso, porque eu sempre tenho que observar como que está a dinâmica da população, certo? É claro que o indivíduo que tiver aqui 4%, ele também vai ter um risco, mas não é o mais frequente de lá, entendeu? Então, talvez o padrão que está lá do vírus dominante não é o mesmo que está aqui na América, tá? Então, você tem uma dinâmica aí de carga do vírus devido também a uma frequência alélica da população, tá? E isso eu estou comparando populações diferentes. No entanto, se a gente pegar só o Brasil, é uma loucura estudar o Brasil, né? Porque o Brasil é muito diversificado, cara, é muito bonito estudar o Brasil. Se você pegar o Brasil aqui, a gente tem três tipos de ancestralidade, tá? A gente tem uma ancestralidade europeia, americana e africana. Se a gente pegar esse aqui, o que significa? Seriam quatro regiões, então, indivíduos da região norte, nordeste, sudeste e sul, tá? Então tá aqui numerado de 1 a 4. E aí ele tem um perfil deles aqui. Então, quanto que cada ancestralidade está contribuindo para esses participantes que foram avaliados nesses quatro grupos, tá? Só que se eu pegar e destrinchar isso pela autodeclaração de cor da pele, olha como fica a distribuição. Aqui, se eu pego agrupado, fica mais predominante, tipo assim, a maior frequência fica com ancestralidade europeia. Quando eu pego é, por por cor autodeclarada, né? Olha a diferença que fica. Então você começa a observar que tem variações também genéticas no próprio Brasil que são diferentes de outras populações. A gente é um país miscigenado. E isso a gente tem que levar em consideração nos estudos que a gente realiza aqui. E aí, por exemplo, um exemplo que eu trouxe desse para vocês é aqui. O que acontece? Qual a diferença de uma dinâmica de um país miscigenado e quando você não tem uma miscigenação? Aqui eu tenho um exemplo para vocês de três ancestralidades que se cruzaram. Então você tem aqui ancestralidade um, 2 e 3, tá? Quando a 1 com a 2 se cruzam, e quando a 2 com a 3 se cruzam, e assim, olha a diversidade que vai criando até chegar nessa população aqui. Quando você pega uma população aqui, você cruzou 1 e 2, você vai ter a diversidade aqui. Até aqui você não está tendo cruzamento com a população 3. Então suponhamos que a população 3 não entrou ainda nessa área geográfica aqui, né? Quando ela chega, olha também como você pode mudar esse perfil de ancestralidade aqui. Então, quando você tem uma etnia que não tem muita miscigenação, ela acaba tendo um padrão mais comum de referência genotípica, assim. E quando você tem uma miscigenação, você acaba tendo mais possibilidades de ter variações naquelas regiões, tá? Então isso tem que ser levado em consideração também. Por exemplo, um estudo feito até pela professora Jamila, né, no qual ela foi avaliar. Além disso, a gente tem população muito específica aqui, que até a Mayara falou, que é a dos indígenas, né? Então, esse estudo que a professora Jamila fez, que ela avaliou dois genes que codificam enzimas que estão relacionados com a metabolização de tiopurinas, tá? A tiopurina é um fármaco que está relacionado com doenças autoimunes e também com câncer. Então aí, como eu estava falando para vocês, né, tem toda essa diferença. E foi exatamente isso que a professora Jamila trouxe e que eu quis trazer para vocês. Quando chega no Brasil aqui, essa diferença do perfil genético, né, que era algo que ainda não tinha sido estudado em local nenhum no mundo, né, uma população nativa, que assim, às vezes nem acesso à saúde tem, né, a serviço de saúde, que foi que a Mayara trouxe, que a Mayara estuda muito sobre isso, e foram lá para investigar sobre essa população. Essas duas enzimas que estão relacionadas com essa metabolização de tiopurinas, eles observaram que aqui você tem quem metaboliza normal, tá? Que você tem genótipo normal que faz essas enzimas trabalhar de forma normal. Quem metaboliza intermediário ou quem metaboliza lento. Ou seja, não consegue metabolizar aquela substância, certo? E eles observaram que cerca assim, de 60% daquela população que era um Paeter suruí, que está nessa região aqui. Até a Mayra pode falar depois para vocês melhor sobre o local deles, assim, mas 60% metabolizava normal e 40% tinha uma variação. Então, metabolizava lento ou intermediário, certo? E isso é diferente de todo local do mundo. Então, o que que isso traz para a gente? Que, assim, é uma população que, se eu fizer um tratamento empírico com eles, ali você pode ter pessoas que vão
ter uma alta toxicidade, pode ter um efeito adverso ali, porque não vão metabolizar mais. Então vai ter muito fármaco ali, eles não vão estar metabolizando, e ali pode causar vários efeitos tóxicos nessa população. E isso é um conceito que se dá muito hoje em dia, que é através da, eita, medicina e saúde de precisão, tá? O que que significa essa medicina e saúde de precisão? É um conceito que você tenta personalizar, tá, o tratamento para o indivíduo. O que que eu preciso para fazer esse tratamento personalizado? Ah, já existe, já existe. Você tem aí uns protocolos que já você consegue fazer algoritmos, né, para aquele indivíduo, que vai pegar dados clínicos daquele paciente, você tem anamnese, você tem dados demográficos, você tem vários hábitos de vida daquela população, cria um algoritmo para tentar melhorar aquele diagnóstico ou tratamento para aquele paciente, para ter uma terapia individualizada. No entanto, o que acontece atualmente, né, assim, né, para muitos fármacos não tem essa aplicação genética ainda. Poucos fármacos têm. Inclusive um que a professora Jamila já vem mostrando, né, todos os trabalhos dela, que ela estudou durante o mestrado, que é sobre a varfarina, que ela verificou isso, que tem pacientes que não conseguem metabolizar, né, porque tem uma alteração genética, tem pacientes que metabolizam muito rápido e tem pacientes que metabolizam normal. Então, se eu der uma dose empírica para esse paciente, o que que vai acontecer? Vai ter paciente que não vai ter o efeito, vai ter paciente que vai ter um efeito adverso, e vai ter paciente que vai ter o tratamento normal. Então, vai ser a mesma coisa aqui. Vai ter um tratamento, vai ter um benefício. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Vai ter um benefício para algum grupo de paciente que vão metabolizar normal, vai ter nenhum benefício para aqueles pacientes que metabolizam muito rápido, a dose que for administrado pelo tratamento empírico, ele não vai conseguir ter efeito, porque não vai chegar na dose, na janela terapêutica daquele indivíduo, ou você pode ter um efeito adverso, que o indivíduo não metaboliza, né? Então você tem um acúmulo ali de substância. E aí que vem a medicina de precisão? Através de testes genéticos, você consegue identificar quais são esses subgrupos. E aí você tem, então, todo mundo tendo benefício. Cada paciente vai ter um benefício, porque você pode ter um ajuste de dose ali, tá? Então, são princípios da farmacogenética. Então, a medicina de precisão, medicina de saúde de precisão, ela vem exatamente isso, tentando identificar melhor terapia para um único indivíduo, tá? Então, com isso, o que acontece? Muitas vezes a gente pode achar que, assim, qual é a influência genética para uma doença, né? Existem as doenças genéticas, quando você pega na medicina de precisão, você tem doenças que são hereditárias, assim. Então, por exemplo, e são monogênicas. Então, por exemplo, se aquele indivíduo tiver aquela alteração, ele vai ter aquela doença. É o caso da hemofilia, tá? Existem doenças que são cromossômicas, tá? Você pode ter alguma alteração cromossômica. Não só doença, pode ter assim, também algumas síndromes, tá? Relacionadas a alterações cromossômicas. A partir do momento que ele tem uma alteração cromossômica, ele vai ter aquela síndrome, tá? No entanto, a maioria das doenças que a gente tem, dos comportamentos característicos e tudo mais, são multifatoriais. O que seria isso? Seria uma combinação do genótipo daquele indivíduo com o meio ambiente, tá? Então você tem ali o fenótipo. Então a gente chama essas combinações multifatoriais de análises contínuas, tá? Que você pode ter vários genes que podem influenciar para aquele fenótipo, para aquela característica, quanto também junto com a interação do meio ambiente. E aí, o que pode acontecer com isso aqui, então? Você pode ter aqui, por exemplo, você tem os fatores de risco genéticos, que são. Você tem os fatores de risco genéticos e os fatores de proteção, que são genéticos, como eu falei para vocês lá atrás. Nem sempre uma variante é ruim, tá? Ah, eu tenho essa variante, eu tenho um risco. Não, às vezes você tem essa variante pode ser um efeito benéfico para você. Então, você vai ter ali uma balança de algumas variantes que vão causar um risco, e outras variantes podem ter um fator protetivo. Protetor, desculpa. Protetivo é ótimo. Protetor. E aí também você tem isso com os fatores ambientais. Você pode ter fatores ambientais que pode causar risco para alguma coisa, ou você pode ter fatores ambientais que causam uma proteção, tá? E aí, com isso, então, você pode ter ali algumas características que vão ser não patológicas ou patológicas, relacionadas a várias características dos indivíduos, tanto antropométricas, os fenótipos, doenças complexas e malformações congênitas, certo? E aí, o que acontece? Você, dentro desse perfil fenotípico aí, de interações, você pode ter interação de mais de um gene para ter o efeito de algum fenótipo, tá? Então, por exemplo, quanto mais genes você tem envolvido, maior a variação fenotípica que você tem para aquela população.
Se você, por exemplo, aqui, lembra que eu falei para vocês, quando um indivíduo tem, se você tem uma variação em um gene, ele pode ter três genótipos. Ele vai ter os dois alelos ali na combinação, que ele vai ter três genótipos. Se você aumenta você para dois genes, você já começa a ter cinco genótipos. Então você já pode ter, já tem uma variação ali. Conforme você vai aumentando o número de genes nessa interação, você pode ter uma curva normal aqui, né, uma distribuição normal, que você tem N fenótipos por causa da combinação de genótipos, tá? E isso então pode dar, por exemplo, como a professora Jamila falou, a cor da pele, ela tem oito genes envolvidos. Então você não consegue falar que nessa combinação de oito genes, imagina quantos fenótipos você pode ter. Então, por exemplo, tem pessoas que são bem mais claras, tem pessoas que são uma variação de tonalidade imensa, tá? Além disso, o que a gente pode ver também, dessa exemplo da cor da pele é um bom exemplo para trazer dessa interação, que você tem essa interação gene-gene, né? São os oito genes interagindo, mas você também tem a região que aquele indivíduo mora. Então, por exemplo, se o indivíduo toma muito sol, ele vive na praia, por mais que ele passe protetor, mas vive na praia, ele vai ter uma pigmentação diferente da pele de um indivíduo que mora numa região fria, que não tem tanta exposição ao sol. Tá? Então, você tem ali a interação tanto da exposição à luz solar, quanto também a interação desses oito genes. Tá? Então, uma interação gene-ambiente, que é o caso desse aqui, né, que é a interação gene-ambiente. Você tem um fenótipo, que é causado, então, justamente pela combinação do genótipo daquele indivíduo junto com o ambiente, certo? Então, por exemplo, eu trago sempre isso aqui nessas aulas que eu dou, que é para mostrar como que o genótipo e o ambiente pode influenciar uma população. Então, por exemplo, aqui eu tenho dois ambientes, ambiente X e Y, e o valor fenotípico. Então, quem tem a população A e a população B. Aqui na população, no ambiente X, a população A tem um valor fenotípico um pouquinho acima de um e o B um pouquinho abaixo de um. Quando eles mudaram para o ambiente Y, eles aumentaram o valor fenotípico, no entanto, o A continuou acima e o B continuou embaixo, tá? Então você vê aqui que você tem uma interação no qual o ambiente não influenciou tanto. Por mais que aumentou um pouquinho o fenótipo, não teve o ambiente não foi mais favorável a essa mudança do que o genótipo. Porque o genótipo continua sendo em cima, o indivíduo continua tendo, o A continua em cima, tá? Aumentou dos dois. Quando você tem essa interação gene-ambiente nessa mesma condição, por exemplo, né, aqui, você tem o A lá em cima e o B aqui embaixo. Quando eles mudam do X para o Y, houve uma inversão. Então você vê que o ambiente influenciou bastante nessa inversão, tá? Apesar dele ter essa questão genotípica, o ambiente influenciou bastante nesse fenótipo nessa população, tá? Então você tem ali essas interações entre o genótipo e o ambiente. E aí, com isso, o que que tem? O que que a gente traz na epidemiologia molecular para a medicina de precisão? É que toda vez que você estuda algo, você cria inúmeros dados. Se você vai ao médico, você vai ter ali uma anamnese, e aquela anamnese é um dado. Se você faz uma pesquisa de censo, esse censo é um dado. Se você faz uma análise genética, essa análise genética é um dado. Se você faz um exame de imagem, esse exame de imagem é um dado. Então, quando você pega esses dados, tá? Você cria um banco de dados gigantesco. Então, você vai ter ali várias informações daquele banco de dados, novas descobertas. Então, por exemplo, perfil genético daquele indivíduo, hábito de vida, e você começa a cruzar esses dados, tá? Então, quando você começa a cruzar esses dados, você chega, então, numa individualização para aquele participante. Então, você consegue identificar exatamente, através de um algoritmo, que a gente chama, você consegue criar um score para cada indivíduo. Você vai ver cada contribuição de cada variante, cada variável que você está vendo ali, e cada variável vai estar correspondendo a um score, que vai criar, então, esse algoritmo para esse indivíduo. E é isso que a medicina de precisão busca. Ela busca, então, ter algo individualizado para poder aplicar exatamente pelas necessidades que aquele paciente precisa, tá? E aí, então, por exemplo, aqui é um exemplo disso. Você tem aqui, então, a coleta de dados, né, a descrição, tudo mais, que vai começar sendo criados com pesquisas, com a anamnese e tudo mais, até o momento que você vai começar a gerar esses dados. Você coletou e vai começar a interagir esses dados. Você vai começar a fazer a interação desses dados. Quando começa a interagir esses dados, você vai ter lá
um perfil genômico, você vai ter um perfil da microbiota desse indivíduo, as exposições que ele está, os hábitos de vida, os testes clínicos, dados do participante, como sociodemográficos e tudo mais. Então, cada, cada contribuição dessa vai ter um conhecimento desse indivíduo que você vai conseguir identificar um melhor tratamento para esse indivíduo. Então, você chega ali na medicina de precisão, que é a individualização de um tratamento, de um diagnóstico ou prognóstico, tá? Então, com isso, você também pode ajudar, auxilia, né, no caso, uma predição. Que seria essa questão de predição? Se eu conseguir determinar que aquele indivíduo ele pode vir desenvolver algo, eu começo a ter a dar instruções para ele para mudar algum hábito de vida, para começar algum tratamento precoce e tudo mais, para evitar que ele venha ter aquela doença, ou então para evitar que ele tenha a forma mais grave daquela doença, certo? Então é isso que busca a medicina de precisão. E aí vem a pergunta que eu trouxe para você lá no começo. A aplicação da genética, peraí, é vantajoso para o SUS? O que vocês acham? Porque a gente sabe que é um teste caro, né? É um teste que vem sendo aí muito caro para ser analisado. No entanto, a gente viu Acho que tudo que, na época do Covid, pode falar, Sabrina. não, acho que tudo que personaliza é complicado por conta do custo, né, dessa personalização. Então, para o SUS, que atende uma grande população, já não consegue atender essa demanda, acho que fica complicado para ser vantajoso para ele por conta do custo. Exatamente. Uma das coisas que a gente tem que pensar é exatamente na análise econômica, tá? Na análise de custo. Por exemplo, mas eu vou te dar um exemplo. Quando quando instaurou a Covid, né? A pandemia da Covid-19. E foi visto que o teste diagnóstico padrão ouro era por PCR em tempo real. Então, começaram a se fazer teste de PCR em tempo real. Inclusive, o SUS adotou essa conduta. Você acha que para o SUS foi mais vantajoso fazer o teste em massa, independente de ser caro ou não? Ou seria mais caro para ele que as pessoas fossem internadas, tivesse mais taxa de mortalidade? O que você acha? O que você acha com Ah, e o isso? teste massa, nesse caso, está mais barato, né? E aí você tem que fazer, então, o quê? Uma análise de custo-efetividade e custo-utilidade. Então, você tem que saber se aquilo que está sendo, que uma intervenção, se ela vai ser efetiva. Você compara intervenções. No custo-efetividade, você começa a pegar condições práticas do dia a dia. Então, por exemplo, assim, você vê, se eu te fizer essa intervenção, vou ter menos mortalidade? Eu vou ter menos tempo de hospitalização? Eu vou ter menos eventos adversos? E o custo-utilidade está diretamente relacionado com a qualidade de vida saudável do participante. Então, tem até um termo em epidemiologia que é Quality State Life Years, que é esse qual aí, que é um indicador de utilidade. E ele está diretamente relacionado com o tempo versus a qualidade de vida. O que seria esse tempo quanto à qualidade de vida? Um indivíduo que suponhamos, deixa eu até um exemplo para vocês aqui. Deixa eu ver. Aqui, ó. É um projeto que é lá do INC junto com a FRJ, que se chama Projeto Renômica, tá? Que é para cardiomiopatia hipertrófica. Essa doença, né, é causada por mutações em genes que codificam as proteínas do sarcômero. E é uma doença que tem uma expressividade variável. O que seria a expressividade variável? Tem indivíduos que podem ter uma forma muito branda da doença, certo? Tem indivíduos que podem ter morte súbita. Então, assim, e tem um padrão hereditário nela, tá? Então, ela pode ter um padrão hereditário. Então, por exemplo, se um indivíduo é diagnosticado e se ele tem que ser acompanhado durante o resto da vida dele, porque ele pode vir a qualquer momento desenvolver a doença, certo? Ou ter um efeito muito grave da doença. Então, você tem que sempre saber como que está a manifestação da doença. O que foi feito nesse projeto Renômica, então? Primeiro teve o teste convencional, né? Tipo, o que eles tentaram. Eita. Tá aparecendo. Não, não, desculpa. Vocês estão conseguindo ver o slide aí? Sim. Eu cliquei em alguma coisa que eu acho que tivesse parado, desculpa. Então, o que eles fizeram comparar isso, tá? Esse custo-efetividade e custo-utilidade. Então, o que acontece? Chegou um probando no INC. Então, esse probando, ele era
diagnosticado, né, com a doença através de eletrocardiograma ou ressonância magnética. E aí, como sabe que tem uma característica hereditária, todo probando que chega no NC, os familiares são convidados a participar desse estudo, né, para verificar se eles têm também para ser acompanhado durante todo o período, assim, porque pode ser que esse familiar ainda não desenvolveu a doença, mas pode ser que daqui para frente ele acaba tendo morte súbita, tá? Porque ele ainda não teve o tempo de manifestar a doença. E aí, a cada ano, ele tem que fazer eletrocardiograma e ressonância magnética, acompanhamento ao longo da vida, tá? Então, você imagina que esse familiar, que ainda não foi diagnosticado, ele vai ser acompanhado. Só que pode ser que, às vezes, ele nem venha ter essa doença. Só que ele tem que ser acompanhado, tá? E aí, o que eles fizeram, então, nesse projeto? Eles fizeram um teste com análise genética. Quando o probando chegou, né, eles fizeram um teste, verificaram o sequenciamento do exoma desse probando, que é por técnica lá de NGS que eu mostrei para vocês, e tentaram buscar variantes que estavam relacionadas com proteínas do sarcômero, que estão relacionadas lá com o músculo cardíaco, tá? E aí o que acontece? Se eles encontrassem essas variantes aqui, o que eles faziam também? Esse probando eles convidavam um familiar, e esse familiar do probando, ao invés de fazer esse acompanhamento ao longo da vida, ele fazia a técnica de Sanger. Por que a técnica de Sanger? Porque é uma técnica mais barata do que o sequenciamento, né, em tempo do sequenciamento de todo o exoma, e eu queria ver só regiões específicas das variantes genéticas que eu encontrei para esse probando. E aí, com isso, se ele tivesse, então, a variante genética desse probando, ele fazia esse acompanhamento ao longo da vida. Se ele não fizesse, ele tinha alta, e não precisava, então, fazer mais acompanhamento, porque sabia que ele não ia vir desenvolver a doença, tá? Que não tinha um caráter hereditário. E aí, o que eles conseguiram observar com isso? Que teve uma economia no custo de cerca de R$ 600 por indivíduo. Então, se você começa a colocar isso ao longo dos anos, para o sistema de saúde, isso é algo positivo, né? Pra você pensar, se foram R$ 600, mas se você colocar isso ao longo da vida de um indivíduo, isso pode gerar muito bônus para o sistema de saúde. Então, é vantajoso. Então, aplicar essa técnica de colocar análise genética para verificar se o histórico familiar, né, para ver se ele tem essa variante ou não, é algo que causa benefício pro familiar, né, no caso e não vai precisar ser acompanhado ao longo da vida, e também para o sistema de saúde. Então, assim, Não, essa mas esse pergunta. se aplica em casos específicos, né? Por exemplo, Exatamente. Então, quando aparecer você uma vai. pessoa com uma doença rara. Aí você vai Exatamente. naquela. Ah, tá. Porque assim, não é, por exemplo, fui fazer um exame de sangue. Então, vou fazer lá o mapeamento genético. Para casos graves, você faz esse mapeamento da família para ver se pode trabalhar alguma prevenção ou Exatamente. até Você vai ver uma já predição cuidar. da doença na família. Entendeu? Atualmente está sendo muito aplicado isso para essas doenças que são mais raras, né? E também para câncer. Então, você consegue verificar esses estudos que estão sendo aplicados agora. O SUS está tendo um programa, eu vou até mostrar para vocês, ele está tendo uma demanda muito disso, até uma legislação sobre isso, sabe, sobre a portaria, para tentar entender o painel genético da população brasileira, de tal forma a ser aplicado na medicina de precisão. Só que ainda você tem que precisar fazer esses custos, tá? E aí esses custos, tipo assim, você tem que colocar tudo na ponta do lápis, por exemplo, desde da coleta da amostra lá que você vai ter do paciente, desde todo o material que você vai utilizar, dos insumos, desde a gestão, do que você vai gastar de luz e água do laboratório, da capacitação de profissional. Então, assim, são vários. Você tem que colocar tudo tabelado e depois comparar intervenção com intervenção. Então, se o custo for menor, mas a intervenção for melhor, aí você acaba sendo aplicado. É o mesmo caso da Covid. Então, por exemplo, era melhor testar todo mundo do que depois você ter lá maiores casos de morte, hospitais supersaturados, tempo de hospitalização e tudo mais. Foi o que a gente acabou vendo em algumas épocas da Covid, né? Então, sim, Lucas, foi. usando o exemplo também da varfarina, por exemplo, que você falou, né? Que a gente está falando doença rara.
ainda entra como pesquisa, mas assim, na prática, farmacogenética, respondendo até o que a Sabrina colocou, talvez seja mais plausível para ela entender, você tem que calcular também custos diretos e indiretos. Como exemplo que o Lucas falou, pode ser da varfarina, o quanto que um paciente, se ele tomar uma dose errada, quantas transfusões de sangue ele vai ter que fazer, ele vai ocupar um leito de um hospital, então tem os custos indiretos que a gente fala, que se ele fizer um teste genético antes de iniciar o tratamento, ele já vai iniciar com a dose exata, até TPMT, que ele deu exemplo. Paciente que faz uso, ele tem que interromper o tratamento, tem que repor plaquetas. Então, assim, tudo que você tem que fazer de forma indireta por conta de um tratamento que a dose não foi dada de forma adequada, né? Aqui a gente, falando de doenças raras, está usando já uma tecnologia, então já tem o equipamento, já é um laboratório que está montado. Ainda em termos de pesquisa, mas é um serviço que, acoplado à pesquisa, oferece Para via diagnóstico. SUS para a população. É, Exato. E aí, assim também, por exemplo, quando você pega esse equipamento, é, quanto mais for utilizado, mais barato fica. Que isso, você pode colocar mais amostras. Então, vai caindo o preço de acordo com a quantidade de indivíduos que vão precisar fazer aquele teste. Então, assim, já tem esse outro equipamento. exemplo que eu dei também lá na aula, por exemplo, por que que na área de oncologia, de câncer, é o que tem a maior aplicação? É, hoje, você tem vários tipos de câncer, não adianta você tratar com um quimioterápico que custa 5, 10 mil reais para um paciente que não vai fazer efeito. Então, você está jogando 10 mil fora, por isso que tem que fazer o teste. Então, isso se justifica. E aí tem cálculos, eu acho que isso que o Lucas está tentando explicar, né? Então, assim, as razões da oncologia que tem maior aplicação é por conta das características da doença, por conta da questão do tratamento, da forma de tratamento. E aí, um laboratório que tem o know-how, ele faz isso, sai barato, então vale a pena implementar, né? Fazer esse rastreamento. Exatamente. Você já tem ali todo o equipamento montado, entendeu? Já tá sendo utilizado para pesquisa. Então, quando claro que você vai ter que colocar tudo na ponta do lápis. Todos os efeitos diretos e indiretos. Então, no caso do equipamento, você também vai precisar da manutenção e tudo mais. Mas você já tem ele ali. Ele é uma aquisição que é cara, mas ele já está presente ali. E ele pode ser usado, então, para uma triagem, entendeu? E até para predição de alguma doença. Então, quando você coloca o custo-efetividade é justamente isso. Você compara uma intervenção com outra, vê todos os efeitos que podem causar ali, todos os custos que vão ser causados, e aí depois disso você faz uma decisão, uma árvore de decisão, para ver se vale a pena ou não ser implementado. Então, depois de tudo que você faz, você traça todos os gastos, né, os custos, mediante as duas intervenções, ou três que você está comparando, e aí você faz uma árvore de decisão. E nessa árvore de decisão você vê se vale a pena ou não ser implementado aquilo na prática clínica. Às vezes não vai valer a pena, às vezes é preferível que o paciente fique acompanhando. Então, não tem necessidade de ser implementado. Mas se tiver uma melhora, tanto para o sistema de saúde, né, no caso assim, de menos ocupação de leito, menos efeitos adversos, é, menos mortalidade e tudo mais. Quanto também para o paciente, que aumenta a qualidade de vida do paciente, você tem ali controle melhor do tratamento e tudo mais, isso tudo é levado em consideração. E aí vai para a árvore de decisão. Se no final você vê ali que vale a pena, ele pode ser implementado, entendeu? Então é isso que o SUS está tentando fazer. Tá vindo as informações genéticas, tá vindo os testes e tudo mais, e aí ele acaba fazendo essa árvore de decisão, tá? E isso já tem até uma portaria sobre isso, né, que foi lançada em 2020, que é sobre a implementação do programa Genomas Brasil. E que eles têm quais os objetivos que tem nessa portaria? É estabelecer um genoma de referência da população brasileira, como eu falei para vocês, que é uma população muito miscigenada,
Então, com isso, você tem ali variantes. Por exemplo, até o estudo da professora Jamila mesmo. Se eu pegar a população brasileira e pegar aquela população que ela estudou, lá dos indígenas, tem um perfil diferente do resto da população. Então, esse genoma, esse projeto, né, que estão tentando buscar, é identificar quais são essas variantes, o que precisa ser levado em consideração quando eu dar prescrever um tratamento para a população brasileira. E aí, com isso, você tem ali várias outras questões, né, nesse projeto, que é instituir um Banco Nacional de Dados, capacitar a força do SUS e tudo mais. Mas você tem ali a necessidade de entender o perfil individual da população, o genoma de referência da população brasileira, que é muito diversificado, tá? E aí, com isso, um dos projetos que está sendo desenvolvido, que é o que eu estou fazendo o pós-doc lá no Fundão, é sobre o genoma SUS. Esse genoma SUS, ele tem 7 centro-âncoras, então, assim, são centro-âncoras em todo o Brasil. Inclusive, essa equipe da Andrea que você falou faz parte, ela é do Pará, não é? Ela é do Pará, ela tá ela é responsável pelo Centro Âncora do Pará. E as amostras dela lá, aí tem toda uma dinâmica. Por exemplo, as amostras que ela estuda lá, que ela coletou lá no Pará, fez a biblioteca e tudo mais, está sendo sequenciada aqui no Rio. Então tem toda essa dinâmica aí desses centro âncoras, né? Mas qual é a meta desse genoma SUS? É sequenciar cerca de 21 mil genomas brasileiros, né? Para caracterizar os aspectos genômicos que impactam na saúde da população brasileira. E aí, quais são os eixos temáticos que esses estudos vêm trabalhando? Tanto doenças neurodegenerativas, endócrino e metabólicas, doenças autoimunes, farmacogenômica, doença cardiovascular, que principalmente é o eixo aqui do Rio de Janeiro, doenças infecciosas, doenças raras, populacional e câncer. E o câncer está mais voltado para o pessoal da USP, lá de São Paulo. Mas, assim, cada eixo, cada centro âncora, ele possui um projeto nesse projetão aí, que é para ter esse sequenciamento de 21 mil brasileiros. E aí eu trouxe uma aplicação, tá, para vocês, que vai ser a última parte agora, para falar como que cria, até mesmo para ajudar vocês nessa parte aí de amanhã, na apresentação de vocês, o que poderia colocar na análise genética. E aí, então, eu trouxe para vocês aqui uma aplicação de epidemiologia molecular, que é uma das linhas que a gente vem fazendo no laboratório de pesquisa em ciências farmacêuticas, do LAPESF aí da UERJ, Zona Oeste. E o que envolve? O que eu trouxe para vocês aqui da aplicação? O que eu preciso primeiro? Antes de eu fazer um estudo, né, eu preciso saber, então, eu faço uma vasta revisão da literatura. Então, o que eu vou buscar nessa revisão da literatura? Se eu estou buscando uma doença, ou se eu estou buscando um agente infeccioso, o que seja, eu preciso entender quais são uma doença. Vamos lá, colocar uma doença. Quais são os fatores de risco para aquela doença? O que já tem na literatura descrito sobre aquilo? Qual é a frequência dessa doença na população? Qual é os avanços que tem sobre a descoberta da etiologia da doença? Quais os mecanismos estão envolvidos? Então, ali, qual via que pode causar essa doença? Quais são os mecanismos etiológicos envolvidos? E tudo isso tem que estar bem, bem assim, caracterizado, né? A epidemiologia daquela doença, a incidência, prevalência, para eu poder começar a entender onde eu começar meu estudo. Então, eu tenho que saber, primeiro de tudo, uma revisão vasta da literatura. E aí, então, a partir disso, eu vou investigar o que tem na doença sobre o que está acontecendo ali sobre genes-alvos. Quais são os genes-alvos envolvidos com essa etiologia da doença. Então, o que tem na literatura descrita? Então, qual desses genes-alvos, né, eu vou buscar lá que podem estar influenciando a doença. é, Esses genes eu vou verificar. Esses genes, eles têm alguma variação? Eles podem ter algum polimorfismo? São genes polimórficos? Qual a frequência desse polimorfismo na população? Então, qual a plausibilidade desse polimorfismo? O que significa essa plausibilidade? Essa alteração vai ter uma alteração na conformação da proteína? Vai alterar algum mecanismo de enzimático que a pessoa vai conseguir ou não metabolizar? Vai ser uma metabolização mais lenta, mais rápida? Ou vai ter um efeito de que não vai produzir mais a proteína, então a pessoa fica com deficiência de proteína? Então, tem que ter essa plausibilidade.
Esse polimorfismo tem que ter um efeito para eu estudar. E qual o método de detecção? Qual é o método que eu posso utilizar, utilizando as técnicas de biologia molecular, para identificar esse polimorfismo? Né? No caso, no laboratório, a gente trabalha com genotipagem. Então, a gente já tem uma técnica que é bem validada, né? Já é bem consolidado, um protocolo bem consolidado do laboratório. Então, a gente tem esse método de detecção desse polimorfismo. Então, a gente faz todo o estudo, a gente chega no SNP, e a partir do SNP a gente vê se tem, né, tá dentro do método de detecção que a gente consegue fazer, e já temos protocolo para isso, então a gente consegue fazer essa detecção. Mas antes de eu chegar nisso, eu tenho que fazer toda essa revisão. Qual que é a doença, qual é o gene que eu vou estudar e tudo mais. Aí depois vem para uma parte que é assim, qual é a população que eu vou estudar? Como que é essa população? Então, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês depois, mas a minha população de estudo no APESF são com atletas. Então, eu tenho que entender essa população de estudo. E aí, isso foi algo muito, assim, marcante para mim, porque, assim, desde o primeiro seminário que eu apresentei no mestrado, até na defesa do doutorado, sempre me perguntaram, mas o que são atletas que você está considerando? Quais são os atletas que estão considerando? E aí, sim, você tem que identificar e entender o que são esses atletas. São atletas profissionais? São atletas amadores? Qual a diferença de atletas que você está verificando? Qual é o perfil desse atleta? Então, você tem que fazer uma caracterização daquela população. E, além disso, você tem que verificar qual é o desenho de estudo que você vai aplicar. Então, por exemplo, você já tem lá o gene que você vai avaliar, você já sabe que aquele gene está envolvido com a doença, você tem a população e tudo mais. Mas como que eu vou fazer essa dinâmica? Como que eu vou avaliar para ver se tem influência ou não esse polimorfismo? Existem vários desenhos de estudo, né? Você tem ali estudos analíticos, observacionais. Geralmente, quando você faz o analítico, você consegue verificar o risco, a chance de ter aquela associação. Então você tem que entender qual é a abordagem que você vai fazer para ter o seu desenho de estudo. Depois disso, tem que ter uma validação do método analítico. No caso, como eu falei, hoje em dia a gente já tem um protocolo validado no laboratório, mas já passou por algum processo de validação até chegar ao que é hoje. Então, por exemplo, é um protocolo que já vem da professora Jamila. Então, ela já fez essa validação em algum momento para poder, hoje em dia, a gente aplicar isso nos nossos estudos. Tem que ter essa validação. E essa validação envolve várias etapas. Você tem ali uma análise de sensibilidade, uma análise de especificidade, os valores preditivos, a acurácia do teste. O que você quer ver? Você quer ver se realmente você tem ali o método de detecção, se realmente aquilo é um verdadeiro positivo, se é um falso positivo. Então, você tem que fazer essa validação de métodos. Depois disso, ainda você tem que ter uma capacitação de pessoal. Você está fazendo seu projeto e você, às vezes, precisa de uma pessoa para te auxiliar nesse seu projeto. Seja para fazer parte de pancada, para fazer uma extração, seja para fazer um PCR, seja para te ajudar mesmo a manipular a amostra e tudo mais. Então, você precisa capacitar esse profissional. Você precisa fazer com que ele faça o que você está fazendo. Você tem que capacitar ele. Então, por exemplo, se ele não tiver. E é a mesma coisa, por exemplo, às vezes a gente está aplicando um questionário. A forma de eu aplicar um questionário tem que ser a mesma forma que outra pessoa for aplicar. Se for eu e a Jéssica e Maiara, que estivemos aplicando no mesmo questionário que a professora Jamila criou, né, que a professora Jamila elaborou, os três têm que aplicar da mesma forma. Porque se um aplicar de um jeito, o outro aplicar de outro, eu posso ter viés de informação na hora de coletar uma resposta. Então, os três têm que estar capacitados para investigar da mesma forma, de coletar, de ter a mesmo mecanismo de coleta, tá? E por fim, a análise de dados, né? Depois que eu fizer todas essas validações ali e executar o projeto. E aí, então, eu trouxe uma das linhas da pesquisa do LAPES, que é o que eu trabalho, que é com as lesões musculoesqueléticas em atletas de alta performance, tá? As lesões musculoesqueléticas, o que a gente foi investigar primeiro? No nosso primeiro estudo que a gente teve, foi fazer o quê? Foi verificar, a gente criou um questionário, a gente elaborou um questionário para atletas. Nesse questionário tinha lá histórico de lesões desses atletas, tinha os hábitos de vida, tinha qual esporte ele praticava, tinha várias variáveis relacionadas ao treinamento desse atleta, tinha características sociodemográficas, todo o perfil de um atleta tinha lá. E a partir desse questionário, a gente fez uma validação desse questionário, para saber se esse questionário realmente poderia ser aplicado, estava sendo plausível às nossas necessidades, estava atendendo o que a gente precisava.
E a gente verificou que estava sendo atendido, né? A gente até publicou um artigo depois sobre isso, que foi esse primeiro artigo aqui, que a gente fez essa validação desse questionário. Nessa validação, a gente começou a entender o perfil da nossa população também. O que a gente verificou aí? Que as principais lesões encontradas eram lesões musculares, a tendinopatia e as lesões articulares, sendo que o mesmo atleta, que, por exemplo, cerca de 19%, ok. Tá, cerca de 19, quase 19% tinham as três lesões, ou seja, as lesões musculoesqueléticas é muito comum no meio esportivo. Então, se eu comparar com uma população em geral, eu não sei se eu chegar numa população em geral, tipo assim, de outra classe, se é a mesma prevalência. Então, eu defini a minha população de estudo. São atletas de alta performance, certo? E, além disso, essa variação aqui de lesão variou de acordo com 5 modalidades esportivas que a gente analisou. Nessa validação, a gente fez um estudo com 627 atletas, certo? Então, a nossa principal categoria era atletas de rugby, seguido de futebol, luta, handebol e polo aquático. E a gente observou aqui que houve variação na frequência dessas lesões, né, por esporte. Então, mostra o quê? Apesar de serem todos atletas, a modalidade esportiva pode influenciar nas lesões esportivas, certo? Qual a lesão mais frequente naquela população. E aí, além disso, né, com aquela vasta busca na literatura, a gente traçou também quais eram os fatores de risco que a gente tinha que levar em consideração. Então, tipo, tinha ali idade, tinha o sexo, fatores genéticos, estruturas anatômicas dos indivíduos, doenças metabólicas, carga horária de trabalho, treinamento, características psicossociais, que podem influenciar. Um dos nossos estudos que a gente fez durante a pandemia, a gente verificou uma associação entre depressão e lesão musculoesquelética. Então, assim, tem uma plausibilidade. O atleta de alta performance, ele sofre muita pressão da sociedade, assim, se a gente pensar. E durante a pandemia, que foi tempo de crise, que a gente considera, no qual ele teve que ficar afastado, e era exatamente no ano que ia ser Olimpíadas, então muitos atletas estavam preparando para aquilo. E ele acabou não podendo competir. Aquilo depende da carreira dele, né? E isso mexeu muito com o sistema no meio esportivo. E aí a gente viu a associação entre depressão com lesões esportivas. E aí, sabendo de tudo isso, a gente vai então para um novo processo. Eu sei que tem fatores genéticos influenciados, beleza. Mas aí eu quero saber então quais são os mecanismos que estão envolvidos com lesões musculoesqueléticas, tá? Então, existem várias vias que podem estar relacionadas com lesões musculoesqueléticas. A gente já, durante todo esse período que a gente está com essa linha de pesquisa, a gente já viu algumas vias, né, relacionadas com algumas lesões específicas. Esse é o nosso último estudo que a gente está fazendo agora, um estudo mais recente, assim, que a gente está para publicar ainda. Então, trouxe para vocês o mais recente que a gente fez, que a gente justamente fez essa interação entre os fatores de risco genéticos e não genéticos, tá? Então, o que a gente viu? Tem um processo de regeneração tecidual. Mediante uma lesão, o indivíduo, né, por processo fisiológico, ele acaba tendo um processo de regeneração para tentar recuperar aquela lesão, né, fazer um reparo daquela lesão. E esse processo de regeneração, um dos mecanismos que podem ser vistos é pelo sistema renina-angiotensina não clássico, tá? O que seria esse sistema renina-angiotensina não clássico? O clássico é quando você tem lá a angiotensina 1 sendo convertida em angiotensina 2, né? É, no caso do não clássico, é quando a angiotensina 2 é convertida pela enzima conversora de angiotensina 2 em angiotensina 1,7. Essa angiotensina 1,7 aí se liga à membrana da célula e consegue fazer um processo de regeneração, então, certo? Então, basicamente, foi isso que a gente identificou em questões de mecanismo. É, e aí, que a gente tinha visto já durante todo esse período, a gente viu que o polimorfismo genético é um componente essencial ali para as lesões. A gente tem vários estudos mostrando, desde via inflamatória, quanto estrutura do tendão, quanto angiogênese, mostrando que polimorfismo nessas vias podem estar associados com essas lesões musculoesqueléticas, tá? Então, a gente foi verificar, então, será que tem algum polimorfismo envolvido nessa via do sistema renina-angiotensina não clássico, que pode também estar envolvido, estar associado com as lesões musculoesqueléticas? Então, né, esse estudo já foi aprovado desde 2018, então desde 2018 a gente vem estudando sobre isso, e como que a gente faz ele? Então, primeiro de lá, eu sei minha população de estudo, como que eu vou recrutar essa população? Aí já vai a parte prática, né?
Você tem o questionário, que foi aquele questionário validado, então a gente teve a possibilidade de ir vários centros esportivos, centros de treinamento esportivos, quanto também competições. Foi um período de recrutamento bem legal, assim. Acho que foi bem satisfatório essa interação com os atletas, entender melhor sobre alguns esportes que eu não conhecia, não sabia como que era, e causava tantas lesões, e entender também a realidade do atleta, assim. Tinha muito atleta ali que era profissional, mas que não tinha nenhum salário mínimo como bolsa. Então, assim, era bem complicado o sistema de saúde que ele estava inserido, né? E, além disso, não tinha nem plano de saúde. Então, se ele ficava lesionado, ele tinha que ser atendido pelo SUS. E aí, com base nesse questionário, então, que a gente teve informação, a gente começa a criar alguns fatores, assim, que podem nos ajudar depois a criar esse score de risco, tá? Uma das primeiras que a gente criou foi o índice de exposição ao treinamento. O que foi isso que a gente criou? Qual foi a ideia disso? A gente tinha algumas variáveis no questionário que o atleta respondeu sobre tempo de treinamento, quanto também a carga horária que ele treinava por semana. E a partir disso a gente criou essa fórmula aí para a gente saber esse índice de exposição. Por que que a gente quis criar isso? Porque o tempo de exposição ao treinamento influencia, né, ao surgimento de lesões. Porque ali você tem muito esforço repetitivo, você tem o atleta fazendo sempre o mesmo movimento, às vezes não dá tempo de fazer uma regeneração tecidual, então ele acaba tendo a lesão. Então isso é uma variável que a gente chama de variável de confundimento. Então, são variáveis, assim, que eu tenho que levar em consideração no meu estudo genético, que pode influenciar na minha análise futura, né, quando eu for verificar a associação genética. E aí, depois, então, a gente partiu para análise genética. Então, é um protocolo bem também estabelecido no laboratório. Então, a gente fez a coleta da mucosa oral, né, desse atleta. Depois foi para o laboratório, foi feita a extração desse DNA e a quantificação desse material, assim como a Jéssica mostrou lá todo o processo, né, que é feito do preparo até a extração, e a gente utilizou a técnica de genotipagem, tá? Que é uma técnica bem elaborada, definida no protocolo do laboratório, para 3 SNPs do gene ACE2. E aí que a gente observou, então? No final disso, desculpa, antes disso, no final disso a gente criou, então, um modelo de risco. O que a gente criou nesse modelo de risco? A gente criou 2 scores. Um score de risco genético e um score de risco não genético. Tudo isso que eu estou mostrando para vocês, assim, eu sei que são muitos dados e tudo mais, assim, é só para vocês verem o quanto que a interação pode influenciar num fenótipo do indivíduo, tá? Então, nesses scores de risco não genético, a gente considerou a idade, o, o IMC, aquele índice de exposição e também o sexo. E do score genético, a gente somou o risco dos 3 SNPs analisados. Depois a gente fez análise de dados, né? Então tem uma fotinha só para dar um crédito para a gente, como que a gente fez essas análises de dados aí. E um fato interessante desse estudo é que a gente observou que teve 2 SNPs ali. Peraí. Teve 2 SNPs ali que teve duas combinações de haplótipos por esses 3 SNPs, que são haplótipos, são as combinações de alelos no mesmo cromossomo. Então, teve ali combinações que teve tanto risco quanto proteção. E quando a gente foi estudar sobre isso, eu vou mostrar na figura melhor para vocês depois, a gente viu que fazia total sentido isso que estava acontecendo. Porque um desses SNPs, ele diminuía a expressão de ACE2. O outro aumentava. Então, se eu aumentava, eu tinha menor risco. Se eu diminuía, eu tinha maior risco de ter lesão, tá? E aí, a gente somou todos esses dados aqui, genéticos, com os riscos não genéticos, que são aqueles lá, idade, sexo e tudo mais. E olha que interessante que a gente observou. A gente verificou aqui, são os casos e os não e os controles. A gente observou que nesse score que a gente criou, combinando esses dois parâmetros, genéticos e não genéticos, olha o risco que os indivíduos, casos tinham, eram bem maior que os controles. Então, assim, a gente viu que teve uma diferença significativa da média do score dessas 2 populações. Ou seja, a combinação desses fatores gera um fenótipo que pode favorecer mais ele criar esse risco. Ele vir a desenvolver a lesão. Então, se eu combinar lá a idade que o atleta tem, o sexo, o IMC que o atleta tem,
o tempo de exposição dele, né, o índice de exposição dele, com a combinação desses 3 SNPs, eu posso ter ali um score de quanto que pode variar esse risco dele ter lesão ou não, tá? Isso a gente tá fazendo um estudo agora, tá para ser publicado. E a partir disso, então, a gente criou essa hipótese, né, de como que essas combinações, então, por exemplo, igual eu falei para vocês, são os 3 SNPs, e aí o que acontece? Esse gene está no cromossomo 22, X, no braço curto do cromossomo X, desculpa. Então, um atleta de alta performance, a alta atividade física aumenta a expressão desse ACE2, então, ou seja, está aumentando essa expressão. Só que dependendo da composição que ele tem desses SNPs aqui, ele pode ter uma composição que vai favorecer uma regeneração mais lenta, porque ele vai ter menos níveis aqui de angiotensina 7 devido à, à não formação, devido à não função de ACE2, ou ele pode ter uma regeneração mais rápida. Isso para um atleta de alta performance é muito interessante, porque, por exemplo, um atleta, se ele ficar 3 dias sem treinar, ou uma semana sem treinar, é um prejuízo para ele na vida, na carreira esportiva dele. Então é interessante ele ter essa noção de regeneração mais rápida. Ele quer uma regeneração mais rápida. Só que às vezes ele não respeitando essa regeneração pode ser ruim, que vai só causar regeneração pior. E pode ter uma interrupção de carreira ali porque ele acabou não respeitando. Então, você tendo essa informação aqui, você consegue direcionar para ele, ó, você precisa ficar um tempo a mais em repouso, porque para a sua regeneração ser completa. Ah, não, você pode voltar em 3 dias, porque sua regeneração vai ser melhor. Não vai ser 2 dias ou 3 dias que vai deixar ele ser um atleta de alta performance. Vai ser um acúmulo de lesões. Ele não tiver um processo de regeneração completo, pode prejudicar a sua carreira esportiva. Então, assim, é só para direcionar mesmo o melhor modo de ter uma terapêutica para aquele tratamento, para aquele atleta, certo? E aí, eu não sei nem que horas são, deixa eu ver. Eu acho que é mais ou menos isso que eu tinha para falar para vocês. E aí eu trago disso aqui, né, que você é a combinação do seu material genético, do seu DNA, com o ambiente que você vive e também dos seus comportamentos. Então é uma reflexão aí que eu trago para as aulas que eu dou lá de herança multifatorial, que o nosso fenótipo tá totalmente tem uma interação com vários fatores, né? Os vários fatores nos definem. E é isso, gente.